O Tite não é um técnico familiarizado com os três zagueiros. Me responda um jogo que alguém aqui se lembre. Ele pôs três zagueiros. Que ele pôs três zagueiros. No Corinthians, na seleção, no Grêmio, no Internacional, não tem. Aí tava claro e evidente que o Flamengo ia tomar o segundo gol. Mas óbvio, né? O Rossi fez uma defesaça. E o Flamengo. Achei que o Rossi falhou no gol do Bruno Salvio. Ele poderia ter pegado aquela bola. Ele poderia ter feito assim. Ele não faz assim, né? Jogou com 4 titulares. Jogaram o Rossi, porque ele quis. Fabrício Bruno, o Bruno Henrique e o De La Cruz. Que eu acho um grave erro. Acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Ele acertou ou errou? O problema maior pra mim não são os três zagueiros. Também é. É jogar problema. com o time reserva. Jogar com o time reserva. A questão é que o time não tá jogando bem, cara. À exceção do jogo contra o São Paulo. O desempenho é ruim do Flamengo. Se o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras. Milionários. O Flamengo não jogou bem contra o Milionários. O Flamengo jogou muito mal ontem. Salve, salve nação, vamos trazer agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir aqui ao pessoal do programa Opinião Placar. Bernardo Ramos, Sormani e companhia detonaram a atuação do Flamengo e para eles o nosso Mengão se complicou para conseguir a primeira posição do grupo. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Link do canal Placar TV ficará na descrição como forma de créditos. Então, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. A gente não consegue falar do Flamengo, caramba. Vamos lá! Flamengo. Perdeu como você previa. Perdeu como imaginava. Porque a altitude não pode ser tirada do contexto, tá? Eu queria falar sobre isso. Mas não é só isso. O Tite não é um técnico familiarizado com os três zagueiros. Me responda um jogo que alguém aqui se lembre. Ele pôs três zagueiros. Que ele pôs três zagueiros. No Corinthians, na seleção, no Grêmio, no Internacional, não tem. No Campeonato Carioca que ele foi inventar. Jogo no Campeonato Carioca. Contra o Macaé, Sampaio Correia. Ele coloca três zagueiros numa partida contra o Bolívar e chama o Bolívar para o seu campo de defesa. Mas, Bernardo, tomou um gol com quanto tempo? 1 minuto de jogo. 1 minuto e 15 segundos. Então não dá pra dizer nem que chamou, nem que foi por causa dos três zagueiros, nem porque foi por causa da atitude. Não dá pra dizer nada disso. Foi que nem o Fluminense e o Manchester. Exatamente. O Flamengo Tomou até um ali gol, estava ele jogando. começa Ali perdendo. estava jogando muito bem. Começa o jogo perdendo. Não teve jogo até 1 minuto. Sai Foram 2 oportunidades, 2 ou 3 oportunidades do Bolívar logo no início do jogo. E o Flamengo estava acuado. E aí toma o gol do Chico da Costa, que é brasileiro. Aí o Vinha tira um coelho da cartola, faz o gol de empate na sequência, mas estava claro e evidente. O empate foi logo depois, né? Foi logo depois. Tá. Foi logo depois. Logo depois. Começou a empatar o jogo, de novo. Aí tava claro e evidente que o Flamengo ia tomar o segundo gol. Mas óbvio, né? O Rossi fez uma defesaça. E o Flamengo. Achei que o Rossi falhou no gol do Bruno Salvio. Ele poderia ter pegado aquela bola. Ele poderia ter feito assim. Ele não faz assim, né? E aí o Bolívar abusando dos cruzamentos para a área, sendo perigoso o tempo todo, aquela coisa toda. E o Flamengo retraído. Aí o Flamengo toma o segundo gol numa falha técnica do De La Cruz. Que foi sair jogando no meio de campo do Flamengo, inexistiu ontem, foi tentar sair jogando, perde a bola. Jogador do Bolívar. A altitude não pode ser tirada do contexto. Não pode. Né? Eu fiz questão de frisar isso no início do comentário. E aí depois o Bruno Salvio vai lá e faz o gol. Aí o que faz o Tite? Desmonta a linha de 3 zagueiros. Tira Léo Ortiz e De La Cruz, coloca 2 garotos, Lohan e Matheus Gonçalves. E o Flamengo pelo menos passa a criar alguma coisa. Ou seja, essa mudança deixa evidente que houve um erro de pensata de jogo lá no início. Porque o Tite, na entrevista, antes de a partida começar, aquela entrevista que eles dão, protocolar, antes do jogo, aquela coisa toda, disse assim, qual vai ser a forma de o Flamengo segurar o Bolívar na altitude? Tendo a bola. Tudo que o Flamengo não teve foi a bola durante todo o jogo. Posse de bola, vocês podem ver, do Bolívar, foi muito superior à do Flamengo. Eu quero tentar quebrar essa mística da altitude. Tem mística, fazer que tem realidade. Não. Tem ciência, hein? Calma. Um pouquinho. Até a página 2. Você vai dar exemplo de times que ganharam, sempre vai ter. Tem o exemplo do Palmeiras ontem. O Palmeiras... Não é o Palmeiras ontem. Não quero desfazer Não é só o Palmeiras ontem. Todo time bem treinado, bem escalado, com um bom treinador,
em 95% das vezes, ganhou na altitude. E todo time mal escalado, como foi o Flamengo ontem, ou mal treinado, um esquema tático que também, além de tudo, corroborou porque aconteceu com o Flamengo, time todo espaçado, chamando o Bolívar. Ou então um time com um técnico ruim, perdeu. Dou exemplo claro, o Brasil, em 97, ganhou uma Copa América, chegando horas antes a La Paz, com baita de um time, e ganhou da Bolívia, que fez a final, era tão temida, a Bolívia aqui vai ganhar a Copa América em casa, e o Brasil ganhou. A Argentina do Scaloni... Mas tem muito mais derrotas do que vitórias lá. Depende, Flavinho, mas tem muito time que foi pra altitude. O Grêmio perdeu porque... Mas você tá querendo dizer que o Tite é um técnico ruim? Não, ao contrário. Eu tô dizendo que ontem ele escalou mal. São alguns exemplos que você coloca do que está acontecendo. O Carille é um técnico ruim? Não, mas ele escalou mal o Atlético Paranaense, tomou de 5 lá. Como o Renato não é um técnico ruim e tomou uma paulada porque ele foi inventar. E quando os times encaram a altitude como se deve encarar, com organização, com um time bem fechado, com um time que tá bem fechado, treinado. Ele meteu uma linha de... Talvez a ideia dele tenha sido essa. Não. Eu não acho que tenha sido a estratégia correta, tanto que o jogo mostrou isso. Fechado não é retrancado. Fechado é você jogar acoplado, num sistema que te permita ter equilíbrio dentro de campo. O que não é esse sistema com 3 zagueiros aqui, pelo menos no Brasil, não funciona. Os treinadores não sabem trabalhar com 3 zagueiros aqui no Brasil. Não adianta. Cara, eu achei que foi uma derrota normal, cara. Não foi um negócio... O palpite ontem porque uma coisa é o que você falou do Carille aí, o Atlético Paranaense. Jogou com 4 titulares. Jogaram o Rossi, porque ele quis. Fabrício Bruno, o Bruno Henrique e o De La Cruz. Que eu acho um grave erro. Eu acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Ele Esse acertou ou errou? O problema maior, pra mim, não são os 3 zagueiros. Também é. É jogar com o time reserva. Jogar com o time reserva. Aí é que você falou ontem, nunca tinham jogado juntos. Esse time aí nunca... Por que o Flamengo já tá no bagaço agora? Essa é outra discussão, que ontem tinha gente falando no nosso chat. Jogou a Vera o Campeonato Carioca contra times pequenos, viajou pra caramba. E aqui eu falava, tem que faturar mesmo aquela coisa toda, mas viajou pra caramba o Flamengo. Porque jogou em Manaus. Jogou em João Pessoa, jogou em Manaus, jogou em Belém, né? E jogando a Vera o Campeonato Carioca. Tanto que no Campeonato Carioca eu achava, falei, mas esse time tá voando. Já? Tão cedo assim? E aí agora a gente vê, pelas decisões que o Tite vem tomando, que o time tá no bagaço. Tem uma pergunta. Manda. Quais jogadores ficaram fora do clássico com o Palmeiras no final de semana? Pedro e De La Cruz entraram no segundo tempo. Tá. Não poderia ter ido para Bolívia alguns desses jogadores? Para mim, poderia ter jogado contra o Palmeiras com o time titular e rifar o jogo na Bolívia. Ou não ter ido, tá? Ou o contrário. Ou o contrário. Eu colocaria os melhores contra o Palmeiras, porque é o jogo mais difícil. Exatamente. E eu mandaria uma rapaziada para se aclimatar, porque se você chega lá 4, então foi o que ele fez. Antes, é melhor. Mandava se aclimatar lá. Porque o Facincani lembrou aí dessa vitória na Bolívia, mas era a Copa América. O Brasil já estava lá se aclimatando também, né? O duro é você chegar 1-2 dias antes. Alguns jogadores sentem mais, menos. Eu acho que o que eu quero dizer é que o Flamengo poderia ter se preparado melhor. O planejamento poderia ter sido melhor. Poderia ter mandado ali um meio time titular e um meio time reserva já no sábado, entendeu? Já se aclimata, já respira, já tá... Eu acho que poderia ter feito isso. A questão é que o time não tá jogando bem, cara. À exceção do jogo contra o São Paulo. O desempenho é ruim do Flamengo. Se o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras. Milionários. O Flamengo não jogou bem contra o Milionários. O Flamengo jogou muito mal ontem. Sempre frisando a questão da altitude, que tem contexto. Ano passado o Palmeiras perdeu pro Bolívia com o time, 3-1. Mas perdeu lá também. Exatamente, por 3-1. Alguém lembrou que o Tite, quando ganhou o primeiro título importante dele, Copa do Brasil, em 2001, eram 3 zagueiros, é isso, mano? O Grêmio era. Aquele Grêmio de 2001. 2001, ganhando coisa. Eu nem tô olhando isso aqui, mas você lembrou disso? Eu lembrei disso. Mas Morumbi. Foi no Morumbi, jogavam 3 zagueiros. Tudo bem, faz 23 anos, é outra coisa. Mas como que você se comporta em campo? Essa que é a diferença. Fala, senhor. Não, tô olhando aqui a classificação. Não sei se a gente pode Nós temos uma classificação dos grupos dos brasileiros. Pra gente ver como é que é a classificação do Flamengo, né? O gol do Vinha foi bem bonito, né? Foi. Pra gente ver a classificação. A classificação do Flamengo não é complicada. Até porque ele vai jogar no Rio de Janeiro com esse mesmo Bolívar e com o Milionários. Tá? E a tendência é o Flamengo fazer 6 pontos nesses jogos e passar a 10 pontos. Vai jogar com o Palestino fora.
Convenhamos. Lá não tem problema de altitude, não tem distância de viagem. É no Chile. É no Chile, aqui, logo lá, tudo bem. É o saco de pancada do grupo, inclusive. Não ganhou nem o jogo até agora, etc e tal. Eu acho que no retorno, o Flamengo vai fazer 9 pontos. Chegar a 13. Ele vai chegar a 13 e vai se classificar bem. Vai se classificar bem, tá? O Bolívar vai jogar em casa com o Palestino, que ele ganhou fora, inclusive. Vai chegar a 12 pontos. Ele jogou com o Milionários em La Paz. Em La Paz. Vai jogar fora. Tá? O Milionários pode estar brigando aí por uma segunda vaga, de repente, nessa altura do campeonato. Ou pro Sul-Americano. O Flamengo pode até terminar, gente, por incrível que pareça, em primeiro lugar. E com uma pontuação boa, de modo a garantir para ele vantagem de jogar em casa na época de mata-mata, a segunda partida. Eu acho que 13 pontos são pouco. Eu também acho pouco. Pra isso, eu acho pouco. Lugar, Sabe qual é a questão aí? O Bolívar vai ganhar no Bolívar falta. Só o Bolívar, Sumani, falta. Pra isso, faltam 4 pontos apenas. O Palmeiras deve fazer mais que 13, o Atlético vai fazer mais que 13, o River vai fazer mais que 13. O Atlético já tem 9 também, né? Já tem 9. Os grandes enfrentam. Então, acho que o Flamengo classifica sem grandes. Não, o Flamengo deve se classificar, mas acho que vai se classificar em segundo lugar. Eu também acho. Ele vai ser o melhor segundo. No duelo direto com o Bolívar, se o Flamengo vence, ele vai para 7, certo? Mesmo assim, o Bolívar ainda fica com 2 pontos. Com 2 pontos de vantagem. O Bolívar pode chegar, então, poderia chegar 9, 12, eu acho que o Bolívar vai fazer 14. 15 e o Flamengo poderia chegar a 13. Eu acho que o Bolívar vence o Palestino em casa bastante. E ele empata com Se isso acontecer, o Flamengo já é segundo, independentemente. Sabe qual que vai ser o duelo das oitavas de final, né? O senhor sabe. Flamengo e Palmeiras? Eu acho que tem uma chance enorme de acontecer. Palmeiras e Flamengo já nas oitavas, para arrebentar com tudo. Você acha que vai ser isso? Porque uma coisa tá me dizendo que... mas tem as bolinhas. Ixi, olha só, 3 zagueiros do Grêmio do Tite contra o Corinthians do Luxemburgo. Vamos ver se alguém lembra aqui. Não, fala. Mauro Galvão. Era aquele cara, Mauro Galvão, Marinho e o Roger Machado. Roger Machado. O Roger Machado era lateral adaptado. Aí depois... o Tite já fazia isso. O Anderson Lima era o lateral pela direita e lembra dele? Rubens Cardoso. Os dois laterais do Santos. O Anderson Paulo estava... Aliás, sabe quem jogou muito ontem contra o Flamengo? Estava suspenso na final. Patito. Eu vi, ele deu um fome no final do jogo lá. Então é isso aí, galera. Antes de comentar sobre o debate que aconteceu no programa Opinião Placar do canal Placar TV, já pedimos a vocês que se inscreva no canal Placar TV. Iremos deixar o link aí na descrição como forma de créditos. Todo mundo se inscrevendo e curtindo os vídeos do pessoal que sempre está analisando e dando as suas opiniões a respeito do futebol brasileiro. O pessoal falou um pouco sobre a partida de ontem, em que o Flamengo viajou para a altitude para enfrentar o Bolívar, E infelizmente o nosso Mengão perdeu por 2-1 em uma partida que os jogadores sentiram muito a altitude e foi um dos fatores que contribuíram para a derrota rubro-negra. Todavia, não podemos deixar de destacar a questão de Tite, assim como também a comissão médica decidiram poupar 7 jogadores e nem levaram os atletas para a viagem. Jogadores titulares aí que são de suma importância para o Flamengo nessa temporada sequer tiveram a oportunidade de iniciar jogando ou até mesmo participar de alguns minutos do jogo. E de acordo com o Tite, após a partida de ontem, tudo isso está de acordo com o planejamento. Trazer os jogadores para essa altitude seria um risco muito alto para que eles sofressem algum tipo de lesão e pudessem prejudicar ainda mais o Flamengo no restante dos jogos. De fato, eu concordo, Jogadores que já vêm jogando há um bom tempo e enfrentar uma equipe em uma altitude, o risco é grande de sofrer lesão. Todavia, eu discordo totalmente desse planejamento que está sendo feito com o Flamengo. Poupar em Libertadores não se pode. Apesar de o time estar com desgaste físico muito alto, acho que o planejamento deveria ter sido feito da seguinte forma:
poupa em brasileiro ou até mesmo em outro campeonato e prioriza a Libertadores por ser a maior competição sul-americana e é a maior competição que paga melhor. Então, planejamento errado até o momento. Vamos torcer que de agora em diante o Flamengo não poupe mais em Libertadores. Se tem algum jogador com desgaste físico, vamos ter o brasileiro para colocar eles para descansar. Temos ainda 3 jogos, podemos sim ainda se classificar em primeiro, só que precisamos torcer para que o Bolívar tropece aí pelo menos mais uma partida, além do confronto direto que teremos contra eles ainda no Maracanã. Portanto, o Flamengo precisa vencer o confronto direto contra o Bolívar e torcer ainda que eles tropecem, empatem pelo menos um jogo. Dessa forma, o Flamengo assumiria a liderança e terminava em primeiro do grupo, ganhando assim uma vantagem enorme de decidir o segundo jogo da fase de mata-mata em casa. Muitos aí, ainda criticam, dizendo que o Flamengo não pode escolher adversário, pode vir quem for, mas imagine aí umas oitavas de finais, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, porque se terminar em segundo, o Flamengo poderá pegar qualquer time que esteja em primeiro, ou seja, o Flamengo não vai querer pegar uma pedreira, não vai querer pegar um time forte do futebol brasileiro nesse momento. Pelo contrário, quanto mais puder adiar esse confronto direto, um confronto que praticamente é uma final, o Flamengo com certeza queria que isso acontecesse. Então, ontem o Flamengo se complicou e agora não depende mais de si para terminar em primeiro do grupo. Nós destacamos essa importância de se fazer uma boa campanha, porque se o Flamengo fizesse a melhor campanha da Libertadores, decidiria todos os segundos jogos até a semifinal em casa, porque a final é jogo único que vai acontecer esse ano na Argentina. O Flamengo tem time, tem elenco para bater de frente com qualquer equipe sul-americana e com certeza nós não podemos ter medo de enfrentar nenhuma equipe do futebol brasileiro. O que destacamos aqui é que, se o Flamengo já está sofrendo com desgaste físico nesse início de temporada, porque consideramos início de temporada, o brasileiro começou há pouco tempo, 3 rodadas aconteceram, Então, você já está com desgaste físico agora. Imagine pegar um time forte, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, ou qualquer equipe aí que termine em primeiro. Se o Flamengo, é claro, terminar em segundo, com certeza é algo muito desfavorável para o Flamengo nesse momento. Com certeza o flamenguista mais otimista não vai querer pegar um adversário forte nesse momento, porque é pedreira e é complicado. Assim como também nenhuma equipe quer pegar o Flamengo porque sabe a força, e a questão do elenco do Flamengo ser muito forte. Só que Libertadores da América não se poupa, E Bernardo Ramos aí mandou a real, assim como também Sormani, Facincana e todos aí do programa Opinião Placar, dizendo que de fato esse planejamento de poupar em Libertadores nem sempre vai dar certo. No Flamengo ontem deu errado. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam? Será que o nosso Mengão ainda vai terminar em primeiro no grupo E? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.